Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 investimentos que você deve ficar longe nesse ano de 2025. E talvez não só em 2025, mas também em qualquer momento da história. Você não deve investir nesses investimentos, a não ser que você goste de perder dinheiro. Porque como eu vou mostrar aqui, esses 3 investimentos não são, historicamente falando, investimentos adequados. E um grande fato é que a renda fixa é um segmento de investimentos bem amplo, onde você tem diversos tipos de investimentos. Não se resume apenas em CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. E é bem comum pessoas que não têm tanto conhecimento a respeito dos investimentos de renda fixa fazerem investimentos ruins com bastante frequência. E aqui no vídeo você vai conhecer 3 investimentos que, apesar de parecerem bons investimentos, que são inclusive melhores do que alguns outros investimentos que existem na renda fixa, como a poupança, COIs, títulos de capitalização, na prática são investimentos que não oferecem uma boa relação de risco e retorno. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal também, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E um aviso importante é que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, é um grupo onde você tem uma proximidade maior comigo, e lá eu interajo, mando coisas, notícias, comunicados, coisas relevantes sobre o nosso mercado de investimentos. E aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue entrar nesse grupo. E ao longo dos meus mais de 7 anos como investidor e 4 anos como produtor de conteúdo aqui no YouTube, eu já vi bastante coisa. E o que eu mais tenho visto depois que a taxa Selic começou a atingir patamares mais elevados são gerentes de bancos e assessores de investimentos de corretoras de valores oferecendo péssimas escolhas de investimentos para os investidores. E o principal motivo desses péssimos investimentos estarem sendo recomendados pelos gerentes e assessores de investimentos é porque eles recebem mais quanto pior for o produto, porque produtos bons pagam uma comissão menor para os assessores e produtos ruins pagam uma comissão maior. Sendo assim, se o produto ruim paga uma comissão maior para mim, naturalmente eu fico inclinado a recomendar o produto ruim. Então é isso que acontece com os assessores de investimentos. Existe um conflito de interesse que faz com que eles recomendem péssimos investimentos para os investidores. E eles, inclusive, aproveitando da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento dos investidores, simplesmente utilizam linguagens técnicas, maquiam certos dados, utilizam referências muito contraditórias para convencer os investidores, para convencer as pessoas a investirem nesses investimentos. Porque assim ele ganha mais dinheiro e você, por outro lado, bom, ele não liga para você. E como eu não tenho nenhum conflito de interesse com banco ou corretora, eu posso falar o que eu realmente acho dos investimentos. Por isso, meu trabalho é te ajudar a não cair em cilada, não cair em golpe, não fazer investimentos ruins. E eu vou começar aqui falando dos fundos DI. Fundo DI nada mais é do que um investimento que é referenciado na taxa DI, que é a taxa CDI. Um fundo DI, teoricamente, te entrega a rentabilidade do CDI. E eu digo teoricamente porque na prática ele não entrega. Existem vários motivos para explicar por que um fundo DI não é um investimento interessante. O fato é que se você fizesse um investimento no Tesouro Selic, já seria melhor do que um fundo DI e você poderia ter a segurança do Tesouro Nacional, do próprio governo, de quem tem a máquina de imprimir dinheiro em cima do seu dinheiro. Mas ao invés disso, você vai lá e investe em um fundo DI que não te dá nenhuma garantia e ainda por cima rende efetivamente abaixo da taxa CDI. E para você que não acredita no que eu estou falando ou que precisa de alguma prova visual, é igual Tomé, tem que ver para crer. Basicamente eu estou aqui no site maisretorno.com, que é onde eu faço alguns comparativos de investimentos, e aqui nós conseguimos ver o resultado de um fundo, que nesse caso é um fundo DI do Banco Itaú, altamente recomendado, e no período ótimo aqui, pegando desde 2009, se você tivesse investido nesse fundo em 2009 ou no CDI, Tesouro Selic, por exemplo, em 2009, a sua rentabilidade teria sido no fundo DI de 207,85% e no CDI, um simples investimento de renda fixa, 304,75%. A gente está falando aqui de mais de 33% de retorno a mais que você teria se você simplesmente investisse no Tesouro Selic. Então o fato é que os fundos DI são investimentos seguros, sim, são seguros, mas na prática eles não te entregam uma boa relação de risco e retorno. Ah, você quer ver um outro investimento porque esse daqui pode ser um fundo específico, que eu peguei um fundo ruim? Vamos ver aqui então um fundo DI da Caixa, altamente recomendado também pela própria Caixa. Esse daqui foi inclusive um fundo que uma pessoa recentemente me falou que fez, em uma mentoria. Então, basicamente, ele fez esse investimento, eu mostrei para ele que não foi um investimento tão bom assim. É um fundo que tem um prazo um pouco mais curto, ele foi lançado ali em 2021, então a diferença de rentabilidade ainda não é muito grande, mas aqui a
gente já consegue perceber na linha azul que o CDI rendeu mais nesse período, né? Então, de mais ou menos aí 4 anos, não chegou a dar 4 anos, mas de 3 para 4 anos aí, o fundo rendeu 37,52%, enquanto o CDI entregou 45,08%. Então, na prática, esse fundo também não oferece uma boa relação de risco e retorno. Temos aqui também um outro fundo, que é um fundo do Banco do Brasil, né? Como você consegue ver aqui, ele também não entregou uma rentabilidade interessante. Pegando aqui desde 1997, que foi quando esse fundo foi lançado, até agora, ele até entregou uma rentabilidade aproximada, só que por conta desse prazo muito grande, isso acabou sendo uma diferença de mais de 500%. O CDI entregou 2.777% nesse período aí de 1997 até agora, 2025, enquanto o fundo entregou 2.219%. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Por que os fundos DI rendem menos do que o CDI, sendo que eles são referenciados na taxa DI? Existem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que existem taxas, né? Como você consegue ver aqui, existe uma taxa de administração nesse fundo DI do Banco do Brasil, existe uma taxa de administração no fundo DI da Caixa Econômica Federal e existe uma taxa de administração no fundo DI do Banco Itaú. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui, né, até a discrepância da rentabilidade, ela é explicada mais por conta dessa taxa. Nesse do Banco Itaú, essa discrepância, essa diferença de rentabilidade é maior e a taxa é 1,75. No da Caixa, você consegue ver que a taxa é 1,30, a diferença de rentabilidade não é tão grande assim. E aqui no Banco do Brasil, a diferença de rentabilidade é ainda menor e a taxa é de 1%. Então, quanto menor essa taxa, mais aproximado em relação ao CDI vai ser a rentabilidade. Mas existe um outro motivo que explica por que os fundos DI não vão entregar uma rentabilidade maior do que o CDI no longo prazo. E o motivo disso é porque nos fundos DI você tem o Come Cotas, que nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda em uma alíquota fixa de 15%, pegando a cada 6 meses uma parte já do imposto de renda, antecipando o pagamento de imposto. Isso é muito ruim porque, como você consegue ver nessa imagem aí, a rentabilidade sem o Come Cotas e havendo somente no momento do resgate, no vencimento da aplicação, aquele imposto de renda sendo tirado, você teria uma diferença grande, né? Porque com o Come Cotas você tem sempre a cada 6 meses uma retirada de valor que deixa de estar investido e deixa de compor para o efeito de juros compostos. Enquanto sem o Come Cotas você tem esse efeito de juros compostos total até lá no vencimento e só no vencimento, só no resgate da aplicação existe então a retirada por conta do imposto de renda. Então os fundos DI não entregam uma rentabilidade maior, como por exemplo uma rentabilidade igual ao Tesouro Selic, por conta da taxa de administração que existe nos fundos DI e não existe em investimentos de renda fixa, e também por conta do efeito Come Cotas, que é esse daí que está aparecendo na imagem, onde você tem uma antecipação do imposto de renda a cada 6 meses em uma alíquota fixa de 15%, enquanto no Tesouro Selic você tem só no vencimento a dedução do imposto, que normalmente é na alíquota de 15% também. Por isso que os fundos DI, na prática, não são investimentos que valem a pena, não oferecem uma boa relação de risco e retorno. Você tem mais risco do que um Tesouro Selic e um retorno menor do que no Tesouro Selic, então não faz sentido nenhum você se dispor, você ter trabalho para fazer esse tipo de investimento. E ainda complementando sobre o assunto dos fundos DI, existe essa taxa de administração de mais ou menos 1%, 1,30%, 1,50%, 1,75%, varia de fundo para fundo, né? Pelo que a gente viu, o Itaú acaba cobrando uma taxa um pouquinho maior, pelo menos em alguns fundos, do que outras instituições. E basicamente, se nós fizermos um cálculo aqui, né, colocar, por exemplo, se você faz uma aplicação de R$100 mil e sem aporte nenhum, só os R$100 mil mesmo, só para a gente ter uma noção aqui de quanto seria o rendimento total, e supondo que você tenha um rendimento de 0,7% ao mês durante um período de 10 anos, veja que você teria ao todo aqui R$230 mil. Essa rentabilidade considera um efeito contínuo de juros compostos, sem nenhum tipo de dedução. Agora vamos imaginar que essa tivesse sido a sua rentabilidade em um fundo DI, como se fosse a rentabilidade total. Então você investiu 100 mil, obteve lá R$230 mil. Se você consegue um incremento de rentabilidade simplesmente saindo de um investimento ruim, por exemplo, aqui esse fundo DI do Banco Itaú, a gente consegue ver que a diferença de rentabilidade seria 30% maior, né? Então se você sai de uma rentabilidade dessa de 0,7 para uma rentabilidade de, por exemplo, 1% ao mês, veja quanto seria a sua rentabilidade final. Você teria, ao invés de 230 mil, 330 mil no mesmo período. Então esse diferencial de rentabilidade, essa diferença que aqui no Banco Itaú, ao longo desse período foi de 30%, se você conseguisse esse acréscimo de 30%,
10% nesse prazo aqui, a diferença seria de R$100 mil. Agora vamos fazer um cálculo mais realista. Vamos imaginar que essa rentabilidade aqui foi de 0,6% e o prazo, vamos considerar exatamente esse prazo, de 2009 para cá, são aproximadamente 15 anos. Mais ou menos 15 anos e alguma coisa. Vamos colocar então 15 anos para ficar algo mais redondo aqui. 15 anos seria 293 mil total. 30% a mais do que esses 6 aqui seria mais ou menos 0,9. Então vamos colocar aqui 0,9. Beleza, temos R$501 mil. Então você sai de 293 para um total de R$501 mil. Seria quase o dobro do valor final que você teria, simplesmente porque você saiu de um investimento ruim e foi para um investimento um pouco melhor. E tudo isso por conta do efeito de juros compostos. Sem contar que existe o efeito de come-cotas, então você conseguiria um aproveitamento melhor em outras aplicações. Você poderia não fazer apenas aplicações em renda fixa, mas também aplicações em ativos que podem se valorizar. Então os fundos DI acabam impedindo que você realmente construa um patrimônio muito grande lá na frente. O próximo investimento que eu considero um péssimo investimento, que não vale a pena, que na relação risco e retorno não faz nenhum sentido, são títulos públicos oferecidos por bancos. Títulos públicos é o que você conhece como Tesouro Direto, mas na prática os títulos públicos federais são oferecidos pelo Tesouro Direto. E existem investimentos que se assemelham a títulos públicos, têm o mesmo prazo de títulos públicos, porém são oferecidos por bancos. E nesse caso não faz nenhum sentido. Como você consegue ver aí nessa imagem, tem uma NTN-B para maio de 2029. NTN-B é o nome técnico para um Tesouro IPCA, que nada mais é do que a nota do Tesouro Nacional Série B, é um título IPCA. Existem várias nomenclaturas assim, que são nomenclaturas técnicas, mas você não precisa saber disso. Saiba que uma NTN-B é um título IPCA. Então aqui é como se fosse aquele Tesouro IPCA para 2029, com uma taxa nesse momento de IPCA mais 7,02. Eu peguei isso daqui na corretora da XP Investimentos, e aqui você consegue ver essas premissas do investimento, né? Essas variáveis aqui. Você tem liquidez a mercado, vencimento em 2029, tem a taxa de 7,02 mais IPCA, investimento mínimo de R$ 4.310. Agora, olhando aqui no site do Tesouro Direto, nesse momento você tem o Tesouro IPCA mais 2029 com uma taxa de IPCA mais 7,40, com vencimento em 15 de maio de 2029, a mesma data da imagem, e o investimento mínimo super acessível aqui na casa dos R$ 30. Então você tem uma taxa maior aqui, é de 7,40, enquanto lá no investimento é de 7,02, e você teria a segurança do próprio governo, a segurança do Tesouro Nacional, a segurança de quem detém a máquina de imprimir dinheiro. Então esses investimentos, esses títulos públicos ou que se assemelham a títulos públicos oferecidos por bancos, normalmente não fazem nenhum sentido você investir. Existem outros também, né? Como você consegue ver aí na imagem, tem uma outra, uma NTN-B para agosto de 2032, com uma taxa de IPCA mais 7,23, e uma NTN-B para agosto de 2050 com IPCA mais 6,99. Então veja que a taxa gira em torno de 7%, 7 alguma coisa, mas aqui você consegue taxas bem superiores com uma segurança maior. Por isso que na relação de risco e retorno, aqueles títulos públicos oferecidos por bancos não fazem sentido você investir. Só faz sentido você investir em títulos públicos diretamente pelo programa Tesouro Direto. Você pode fazer isso por meio de bancos, pode fazer por meio de corretoras, mas tome cuidado para não investir em um pseudo título público federal, algo que não é de fato aquele título com aquela taxa de mercado. Para tirar essa dúvida, basta você entrar no site do Tesouro Direto, que é esse site que você está vendo aqui, pesquisar aqui em títulos, preços e taxas, e você vai ver aqui quais são as taxas, quais são os títulos que nós temos aqui nesse momento. Então você investindo no Tesouro IPCA mais 2029, prometendo aqui nesse momento IPCA mais 7,40, já seria melhor do que aquele investimento que tem o mesmo prazo, tem um risco maior oferecido pela XP Investimentos. E o último investimento que você deve ficar longe em 2025 são CDBs de bancos menores. Tá aparecendo aí agora um CDB da Will Financeira para novembro de 2027. Aqui fala que é um risco médio, que tem a segurança do FGC, taxa de rentabilidade 125% do CDI, investimento mínimo de R$ 1.090, liquidez no vencimento, e o vencimento seria então lá em 2027. E por que eu falo que não faz sentido investir nesse título?
exemplo. Tem um outro aqui do lado, que é um CDB também da Will Financeira para junho de 2029, então tem prazos diferentes aí, tem várias opções de investimentos da Will Financeira, tem do Banco Master também, várias instituições que nesse momento estão passando por algumas situações um pouquinho complicadas. Por mais que o Banco Master tenha uma excelente saúde financeira, na prática boa parte de suas receitas vem de precatórios, então tem algumas coisas que o site Banco Data não mostra. Mas o site Banco Data mostra várias informações que são interessantes de você consultar. Por exemplo, como eu mostrei esse CDB da Will Financeira, como você consegue ver aqui, nós estamos no site Banco Data, que é um banco de dados de bancos, e aqui você consegue ver a Will Financeira. Tem algumas informações aqui, isso não diz muita coisa, mas esses dois aqui já diz bastante coisa. A Will Financeira é uma instituição que opera entre lucros e prejuízos, e aqui nós só temos resultados parciais, então as informações da Will Financeira não são tão bem alimentadas assim. E aqui embaixo nós conseguimos ver que o índice de Basileia da Will Financeira nesse momento está em 5,8%. O que significa isso? Significa que está com uma alavancagem acima do nível recomendado pelo Banco Central. Aqui fala que o índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. O que é o índice de Basileia? O índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros que será exposto a risco por meio da carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui, aqui tem a explicação, um índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$100 emprestados, o banco possui um patrimônio de R$20. Nesse caso aqui, para cada R$100 emprestados, o banco possui um patrimônio de 5,80, de R$5,80. Então ele tem uma alavancagem muito grande, isso daqui já é um histórico que vem desde 2021, então não é uma instituição que tem uma boa saúde financeira nesse ponto. E eu digo que você deve fugir desses bancos menores, de CDBs de bancos menores, não só por conta da saúde financeira dos bancos, mas sim porque bancos menores têm muito mais chance de ter algum problema. Eu particularmente não invisto meu dinheiro, não empresto meu dinheiro para bancos menores, porque seria o mesmo que emprestar o meu dinheiro para pessoas que, por exemplo, não têm uma boa saúde financeira. A pessoa está endividada e me pede dinheiro. A chance de eu emprestar é muito pequena, porque essa pessoa já está endividada. O mesmo vale para bancos menores, principalmente bancos que estão operando com uma alavancagem acima do nível recomendado, que já não estão muito bem das pernas. Outro ponto interessante, esse CDB, como você consegue ver aqui, tem uma taxa prometida de 125% do CDI para um prazo de 2 a 4 anos, porque tem para 2027 e tem para 2029. Então tem de 2 anos e tem para 4 anos também. E são prazos grandes para uma taxa de rentabilidade tão alta, principalmente no momento onde a taxa Selic vai atingir mais de 15%. Nesse caso, esse título estará pagando mais de 17%, 18% de taxa bruta. Isso é muita coisa e nenhuma instituição sobrevive pagando tanto assim. Então existe um risco muito grande quando você faz esse tipo de investimento de você vir a ter algum problema, ter que recorrer ao FGC, o que não é uma segurança absoluta, eu já falei em vários vídeos, e por isso eu não considero CDBs de bancos menores bons investimentos, principalmente de bancos que estão com algum problema na sua saúde financeira, que estão passando por alguma situação complicada. Basicamente, esses foram os 3 investimentos que eu falei aqui: fundos DI, títulos públicos emitidos por instituições e não os do Tesouro Direto, e também CDBs de bancos menores. Se você tiver algum investimento para complementar, comenta aqui embaixo e comenta se você já fez algum desses investimentos mencionados aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.